Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo no canal Thalita's Family. Eu vou trazer para vocês um assunto bem legal, como vocês já viram aí no tema, é um tema interessante. Eu vou estar respondendo essas perguntas, né, para vocês. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi isso, tá? Primeiramente, gostaria de me apresentar, eu sou a Thalita, protagonista desse canal, que é eu e minha família. E agora eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho de como isso aconteceu, né, gente? É isso aí, pessoal. Então vamos começar. Eu quero começar lendo um versículo para vocês, que está lá em Provérbios 16, do 1 a 3. Olha só, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E o outro que eu tenho para ler também é lá em Salmos 41, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esses versículos, de acordo com a minha vida, né? Eu sou uma jovem de 29 aninhos e Deus sempre tem me dado versículos assim sobre esperar, porque eu sou uma pessoa assim muito impaciente. Sempre Deus está me dando a oportunidade de ser paciente, porque eu sou muito agitada. Geralmente eu quero as coisas na hora. Às vezes eu tento ajudar o processo de Deus, né? Aquela famosa ajuda a Deus, né? Ninguém ajuda a Deus. Então, a gente tem que deixar sempre Deus fazer a vontade dele. Geralmente pessoas assim, ligadas no 212, não tem muito essa paciência, mas eu tenho aprendido, né? Todos os dias esperar em Deus. Sempre, desde os 11 anos, eu tenho, né, um sonho de casar, de vestido branco, de véu, grinaldo, né, tudo muito brilhoso. Geralmente, quem é muito agitada quer tudo na hora, não que eu queria casar muito jovem, né, porque eu diria pra mim, tipo, agora com a minha idade, que eu já aprendi até hoje, eu diria pra mim, lá na minha adolescência, não começar relacionamentos muito cedo, porque isso não acrescenta em nada, porque geralmente um adolescente não tem perspectiva para casar ou não tá preparada, nem psicologicamente, nem financeiramente, né? Então, eu diria pra mim de 16 anos que não foi vantagem nenhuma, tipo, começar a namorar cedo, porque geralmente desde sempre, eu comecei a namorar como, tipo, a moda antiga, na porta de casa, né, com os pais observando e tal, porque sempre o meu propósito foi casar, então eu namoro para conhecer a pessoa para um futuro casamento. Então não tem porquê ficar muito tempo também sozinho com a pessoa, né? Geralmente é sempre com a observação de outras pessoas. Sempre tá no meio de muita gente, mas para conhecer mesmo a pessoa, conviver e conhecer. E sempre foi assim. Então, eu comecei a namorar com 16 anos, foi mais pra... É igual eu falei, eu sou ligada nos 212, então tudo muito rápido. Mas não teve vantagem nenhuma. Então, foi, né? Mas eu sempre oro pra Deus. Sempre estou orando, falando: Senhor, se for da tua vontade, que dê certo. Se não for, de alguma forma, termine, né? Geralmente ficou... eu peço pra Deus,
terminar um relacionamento e quando não é pra ser, né? Quando não é pra ser pra casar. Aí Deus tira, faz alguma coisa pra não dar certo. Aí eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi, né? Eu fiquei noiva, né? Teve um tempo que eu fiquei noiva. Ele não era aqui do Brasil, claro, né? E, tipo assim, foi uma época que eu tava assim, já tinha, acho que uns 5 anos, sem conhecer ninguém. Eu falei, eu vou assistir um filme. Geralmente eu gosto de assistir filme de Natal, de romance. Aí teve um filme que eu assisti, tinha um aplicativo lá, né? Um aplicativo americano. Aí eu entrei nesse aplicativo. Falei, será que funciona mesmo? Que é o mesmo que tava nesse filme. Vocês podem até assistir. Eu vou ver se eu acho o link pra colocar na descrição pra vocês verem. É o filme que tem esse aplicativo. Aí eu fui, baixei no meu celular. Falei, bora ver se é verdade. Aí eu entrei lá, né? Como sempre, esse é um aplicativo cristão. Christian Eagle. Porém, sempre tem pessoas ruins, né? Não tem só pessoas boas, tem pessoas ruins também. Como no Facebook é um aplicativo de relacionamento também, que a gente pode conhecer pessoas boas e pessoas ruins. Então, aí eu entrei lá e conheci algumas pessoas. Teve uns que eu fiz amizade. E também acabei que eu fiquei com vontade de aprender, né? Um pouco do idioma. E eu sempre também tive relação com o inglês, pelo fato da minha mãe ter sido professora de inglês quando eu era criança. Então eu já tenho um histórico, né, de inglês. Porém eu não falo ainda fluente. Mas aí eu fiquei interessada em aprender esse idioma por ter conhecido algumas pessoas, né? E acabei fazendo muitas amizades e tal. Até que um dia, depois de 4 anos nesse aplicativo, na verdade às vezes eu conhecia alguém e deixava lá parado o aplicativo, nem mexia mais. Aí teve um tempo que eu falei, eu acho que eu vou apagar esse aplicativo, porque meu celular já tava sobrecarregado de tantos aplicativos que eu mexo com edição, aí eu baixo um monte de aplicativo de edição de vídeo e tal. Aí no dia que eu ia apagar, aí uma pessoa falou comigo. Eu falei, tá, bora ver, né, quem é. Aí eu fiquei curiosa pra saber quem era, tal. Só que eu não queria mais, eu não queria saber negócio de nada, nem de amizade, nem nada nesse aplicativo. Só que aí minha mãe me incentivou, conversa, vai que é uma pessoa legal, só pra ser amiga. Eu falei, tá, né? Aí eu já falei pra pessoa, eu não tô interessada em relacionamento, só em amizade. Que eu já não queria mais saber de relacionamento, que eu já tava assim, meio que sobrecarregada de ficar conhecendo pessoas, eu não queria mais nem conhecer, nem pra amizade. E minha mãe me incentivou, não, bora, conversa aí, vai que é uma pessoa bacana. Aí eu fui e comecei a conversar e tal, aí a gente foi pra um outro aplicativo pra conversar, porque lá era limitado, porque ele é um aplicativo pago, né, e é pago em dólar, e eu não poderia pagar, então aí ele falou, então bora conversar em outro aplicativo, e conversou. Aí foi conversando, até que ele falou assim, eu fiquei interessado em você e tal, aí ele falou que ia vir me visitar, e veio me visitar. Veio me visitar no Brasil pra se conhecer. Aí tá, foi conheceu meus pais, conheceu os pais dele, tá? Aí, até que um dia, ele falou, eu tenho interesse em, tipo assim, futuramente casar com você. Aí eu, tá bom então. Aí ele falou que queria conversar com meu pai, ele conversou com meu pai, pedindo a permissão pra poder se conhecer para um futuro casamento. Aí foi. Aí tá, deu permissão e a gente conversava todo dia. Todo dia a gente conversava. Aí até que um dia ele veio me visitar, né? Aí me fez uma surpresa e tal. Aí pediu um casamento. E foi aí que eu fiquei noiva de um americano. Aí
Aí foi assim, depois ele veio outras vezes e tal, e foi por aí vai. Aí, depois de 1 ano e meio, né, aí parará. Mas olha, gente, sempre, mesmo eu estando num relacionamento, olha, eu já tava noiva, porém minha oração era o quê? Minha oração era, Senhor, faça a tua vontade. Se essa for a tua vontade de eu casar com essa pessoa, que dê tudo certo, que tudo continue tudo bem, né, como tava indo. Mas se não, o sinal dessa pessoa não ser pra mim, não vai dar certo. De alguma forma esse relacionamento vai terminar e não vai ser, né? Tipo, porque eu imaginei, não, nunca que esse relacionamento vai terminar, né? Porque tava indo tudo bem, tranquilo. Mas aí, se caso terminar, de alguma das partes pedir pra terminar, principalmente da parte dele, né? Porque eu, talvez, tipo assim, o sinal que eu sempre dei pra Deus, quando não for a pessoa pra mim, ele termine comigo, né? Esse é o sinal que eu tenho com Deus. Eu falo, Senhor, se não for pra ser, que ele decida terminar. Aí passou um tempo. Aí, quando fez, acho que 1 ano e 5 meses, aí ele, de repente, do nada, falou, quero conversar com você. Eu falei, tá. Aí eu conversando, né? Aí falou assim, eu acho que não vai dar da gente continuar e tal. Então, acho melhor a gente terminar, né? Ele falou que não ia dar e tal. Às vezes, tipo assim, não é fácil namorar à distância pra nenhuma das partes. Então, acredito que deve ter sido pela dificuldade, né? Acho que de cultura também é complicado. Namoro à distância não é fácil. E cultura, se, tipo assim, os dois não forem fortes pra lutar, porque todo relacionamento, os dois têm que querer, os dois têm que lutar junto pra que funcione. E a distância, e como é que fala? Tem uma diferença cultural, tem o idioma, que é um obstáculo, a distância, tudo isso. Aí pode ter sido alguma dessas coisas que contribuiu pra não ter dado certo, né? Mas acredito assim, que também não era vontade de Deus que continuasse. É por isso que terminou. Então, terminou, né? E aí depois de um tempo, né, já tava terminado, mas aí teve um tempo que ele queria voltar. Mas aí eu não voltei pelo fato de eu ter orado e Deus, pra mim, foi a resposta de Deus, que esse relacionamento não era dele. Por isso que terminou. Então, seria tolice da minha parte se eu tivesse voltado. Porque, todos os relacionamentos, tipo assim, a gente não começa pra terminar. Mas se não for da vontade de Deus, ele dá um jeito de aquilo não prosseguir. A gente tem que ter sabedoria e ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus, né, para essas coisas, principalmente para isso, porque é uma coisa muito importante, é algo para a vida toda. Então, o passo que eu der vai ser para sempre. Então, tem que ser, tipo, é um tiro no escuro, porém, nós cristãos temos Deus, que pode dar a luz, dar o sinal. Claro que Deus não vai escolher para mim, né? Mas ele vai, se não for algo bom, ele vai dar o livramento. E é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu fiquei noiva e não deu certo, porque acredito que não foi da vontade de Deus, para que isso não fosse para frente. Mas eu quero dizer para vocês que ele foi uma pessoa boa, foi tipo algo que me fez aprender, né? Porque tudo que passa na nossa vida, tanto relacionamento amoroso ou amizade, a gente tem que aprender algo com isso. E pra mim é só aprendizado. Nada foi ruim, foi aprendizado. E caso se vocês quiserem mais detalhes, mais alguma coisa, vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa nos comentários. Comenta aí algum vídeo que vocês, algum tema que vocês gostariam de saber. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem no comentário. E lembrando, eu vou deixar o link do filme que eu assisti, né? Pra encontrar esse aplicativo. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo.
E vou ver se eu acho o link do aplicativo também, vou deixar aí pra vocês. Mas tenham muito cuidado, gente, porque nessas coisas não tem só pessoas boas, também tem pessoas ruins. Mas graças a Deus, as pessoas que eu fiz amizade, né, foram pessoas boas, né, e pessoas reais que eu conheci pelo Facebook e tudo. Mas deixo aí pra vocês esse vídeo, deixe comentários aí pra ver o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam desse vídeo. Então, beijinho, beijinho, bye bye!